Seria interessante a gente esclarecer, olha, que eu tenho muito assunto para debater com o Dr. Clóvis. Eu estou até pensando aqui pelo nosso tempo que eu vou ter que convidá-lo para um outro programa para ele falar sobre um outro trabalho que ele tem, fantástico também, que eu acompanhei em Ribeirão Corrente, depois em Igarapava, que é a questão do alcoolismo e das drogas, né, que é um fator de desagregação familiar, né, mas que eu quero tratar com tempo com o Dr. Clóvis, por isso eu já quero convidá-lo para um outro programa aqui, viu, doutor, hoje, para a gente esgotar ao máximo aí o NECRIM e depois esgotar ao máximo também esse trabalho que o delegado de polícia, ele vai muito além do atendimento de ocorrência. O doutor Clóvis falou sobre isso, e eu quero abordar justamente essa questão. A sociedade como um todo, ela vê as forças de segurança, tanto polícia militar quanto polícia civil, apenas como aquelas instituições repressoras, que são repressoras do direito do cidadão, né? E às vezes até incompreendida no cumprimento da sua função, porque o delegado de polícia, ele não é como um juiz, por exemplo, né, que tem todo um processo na mão para estudar, tem a oitiva da testemunha, tem as qualificadoras, as agravantes, todo aquele fator que compõe um inquérito policial. O delegado tem que decidir ali, dentro do seu distrito policial ou durante o plantão policial que ele faz, né, ele tem que decidir ali o futuro de uma pessoa, né, que é prender ou soltar. Né? E às vezes ali, e como o delegado também é humano e vive abarrotado de serviço, né, podem acontecer, evidentemente, falhas, né, que são muito perigosas. Então a função do delegado, principalmente no atendimento de ocorrências de maior vulto, ela é muito melindrosa, né, muito séria. Né? Então essa questão da visão que nós precisamos ter, esse trabalho que é executado pelo NECRIM, ele é muito interessante do ponto de vista, né, da gente até mudar aos poucos, né, se não rapidamente, mas aos poucos mudar essa visão que as pessoas têm, que a sociedade como um todo tem, do delegado de polícia. Porque o delegado, o doutor Clóvis, com essa serenidade toda, ele aparece ali no NECRIM como aquele amigo das duas partes, né? Tanto do cara que... Conciliador. Conciliador, né? Então, eu acho que o NECRIM, ele vai exercer essa função, né, doutor? De se mudar um pouco o conceito que a sociedade tem da polícia, né? Tem razão, Hélio. Veja bem, o trabalho do delegado de polícia, que é muito delicado, ele é um trabalho que exige muito estudo, muita dedicação, porque nós trabalhamos com o segundo bem maior do cidadão, que é a liberdade. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. Nós temos que atender um caso e muitas vezes decidir sobre a prisão ou a liberdade do indivíduo. Então nós precisamos realmente pensar e pesar muito bem todas as circunstâncias, verificar realmente a comprovação material daquele delito, realmente a individualização da autoria, para tomar uma decisão sobre o segundo bem maior do cidadão, que é a liberdade. E, infelizmente, ou seja, nós não temos prazer algum em prender o cidadão. Nós precisamos, às vezes, cumprir a lei e segregá-lo temporariamente da sociedade em razão do seu comportamento antissocial, classificado pela lei penal, tipificado como crime. E aí nós temos que tomar essa decisão. Mas, paradoxalmente, o delegado de polícia, que é visto como uma figura até mesmo repressora, porque às vezes tem que prender, agora ele está sendo visto também como uma figura pacificadora, através da conciliação, através da mediação. E é um papel que é possível realmente conciliar. E nós precisamos fazer isso, e a figura do delegado é importante para isso, porque ele é o operador do direito que está mais próximo do cidadão, está mais próximo das partes, está inserido mais diretamente na sociedade. E ele recebe as partes no momento, no calor dos fatos, no calor do flagrante, onde ainda está em chama o acontecimento social. Então, ele podendo intervir de forma qualificada, de forma imparcial, de forma conciliadora,
ele ajuda a resolver muitos conflitos sociais. E a nossa função é essa. A sociedade nossa, ela está estruturada ainda na cultura da guerra, do litígio, do confronto jurídico. Os nossos bacharéis em direito são formados para isso, para litigância jurídica. O advogado entra com uma petição, o outro entra com uma contestação e vai nessa briga jurídica até os tribunais. E atualmente nós temos que caminhar de forma diferenciada, deixar a cultura da guerra para entrar na cultura da pacificação social. A sociedade caminha nessa direção. Outros países estão mais avançados, mas o Brasil já está dando passos largos nisso. E o grande exemplo é o nosso Poder Judiciário. Bem, doutor Clóvis, o senhor, como nós comentávamos aqui nos intervalos, além de titular do NECRIM, Núcleo Especial Criminal, além de estar respondendo agora temporariamente pelo 3º Distrito Policial, o senhor também faz plantões policiais. E nas delegacias que o senhor atuou, também o senhor conviveu com essa questão que é um câncer, né, crônico na nossa sociedade, que são as mortes por acidente de trânsito. O que o senhor acha, qual é a opinião do experiente delegado, Dr. Clóvis, que hoje lida muito mais diretamente com a questão do acidente de trânsito com vítima no NECRIM? Qual a sua opinião sobre essa legislação que vige na questão dos acidentes de trânsito, da criminalização do acidente de trânsito, do julgamento do acidente de trânsito, por exemplo, o homicídio, que não é julgado por um júri popular? Qual a sua opinião sobre toda essa questão aí, que é um tema que precisa ser muito debatido, que é a questão da violência no trânsito? Sem dúvida alguma, ela é uma questão ainda bastante polêmica, ou seja, não se chegou ainda a uma conclusão mesmo nos meios jurídicos, porque tem muitas nuances a ser avaliada e cada caso tem que ser analisado de forma diferenciada. As posições ainda estão bastante polarizadas, mas nós frequentemente temos que decidir sobre o caso concreto, principalmente no momento atual envolvendo a embriaguez ao volante. Isso é que chama muito mais a atenção da sociedade, vem tirando muitas vidas. Agora, com o recrudescimento dessa legislação, muitos motoristas agora estão sendo autuados em flagrante delito, e é interessante sempre orientar a população: se dirigir, não beba. Por quê? Porque agora está sendo preso em flagrante delito, uma vez atingindo o etilômetro, conhecido por bafômetro, o índice mais elevado daquele permitido. A prisão em flagrante enseja também a fiança, é arbitrada uma fiança. Se não pago essa fiança no momento do flagrante, esse indivíduo é recolhido mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado e ser muito conscientes com a nossa conduta, porque o trânsito no Brasil ainda mata muito, tira muitas vidas, e muitas vezes de jovens, na verdade. Esse é um processo de conscientização. Se a nossa sociedade amadurecer e se conscientizar, nós não precisamos recrudescer a legislação penal. Mas como ainda não atingimos esse patamar, nós temos então que recrudescer, fortalecer a legislação penal. Muita gente está sendo presa em razão dessa conduta. Então nós temos que nos conscientizar, uma conscientização coletiva, para melhorar a paz no trânsito. Bem, o senhor defende a questão que eu citei também de passagem, que o autor de um acidente de trânsito que causa a morte, estando ele embriagado, ou ele saber que ele poderia causar essa lesão corporal de natureza grave, ou mesmo homicídio, o senhor defende, o senhor é de opinião de que deve ser um julgamento sumário, ou seja, um julgamento feito pelo juiz, ou deve-se levar esses casos de onde a pessoa realmente se transformou num assassino ao volante, deve-se levar ao julgamento de júri popular, que é formado pela sociedade? Exato. Então, em razão da gravidade da direção com embriaguez ao volante, nós entendemos hoje que nós temos que tomar medidas mais duras, mais severas. No caso concreto de um indivíduo que se embriagou, assumiu o volante, é o chamado dolo eventual, ou seja, ele não quis
dirigir o veículo deliberadamente para atropelar alguém, mas ao mesmo tempo ele assume o risco de, em dirigindo embriagado, que pode ocorrer um acidente e matar alguém. Então, nesse caso, nós, enquanto autoridade policial, nós autuamos em flagrante esse delito, esse indivíduo, esse motorista, muitas vezes fundamentado no dolo eventual, no chamado homicídio doloso, porque em bebendo ele sabia que corria o risco de atropelar alguém. Essa é uma das correntes que prevalece no cenário jurídico atual, mas é claro que depende do caso a caso, do caso concreto. E para melhorar um pouco a segurança no trânsito, nós precisamos de imediato tomar essas medidas mais duras, as medidas mais adequadas para amenizar o grave problema de atropelamento e de morte no trânsito brasileiro. Muito bem. O doutor Clóvis, eu gostaria aqui de deixar já formulado o convite, pois a gente marca a data para o senhor estar aqui no programa falando sobre a sua atuação, o seu trabalho também, que salva muitas famílias, com relação ao combate do alcoolismo e das drogas. Mas eu gostaria que, no finalzinho do programa, o senhor falasse sobre o Centro de Direitos Humanos da Polícia Civil, do qual o senhor é integrante. Ok, Hélio, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, principalmente para divulgar a existência do Centro de Direitos Humanos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é um órgão de grande destaque na instituição. Atualmente ele é composto por 5 delegados do Estado de São Paulo e ele desenvolve um programa de Direitos Humanos, estabelecendo o conteúdo programático do curso de Direitos Humanos na Academia da Polícia Civil. Ela tem parceria com diversos órgãos que atuam nessa área de defesa dos direitos humanos, inclusive com vários núcleos da Secretaria de Justiça e Cidadania, dentre eles o Núcleo de Políticas Públicas para a População Negra e Indígena, da Diversidade Sexual, de Defesa da Mulher e outros mais. São organismos importantes que têm parceria com a Polícia Civil e essa parceria ela se efetiva através do trabalho desenvolvido pelo Centro de Direitos Humanos da Polícia Civil, que promove inclusive eventos regionais voltados à melhor capacitação do policial civil, que ele tem que se ver, se enxergar e se qualificar, não só como promotor e defensor dos direitos humanos, mas também como destinatário dos direitos humanos. Senhor Clóvis, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa, viu? Eu que agradeço, ele foi um prazer também. Muito bem. Nós conversamos aqui no programa Nova TV Debate com o Dr. Clóvis Rodrigues da Costa, delegado titular do Núcleo Especial Criminal da Delegacia Seccional de Polícia de Franca. O Dr. Clóvis já está convidado para brevemente, dentro de uns 15 dias, no mês no máximo, estar aqui novamente conversando com a gente, dessa vez sobre o trabalho que ele, como delegado de polícia e como cidadão, realiza com relação ao alcoolismo, às drogas e à prevenção desses dois males que são realmente preocupantes na nossa sociedade. Eu agradeço a você por estar com a gente mais uma vez no programa Nova TV Debate e na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, às 4 da tarde, nós estaremos de volta com mais um convidado. Obrigado e até lá! Valorize seu evento com o Buffet Chaminé. Cardápio personalizado. Salão próprio com capacidade para até 400 pessoas. Atende sem outros locais. Agende um horário. Contato @chaminé.com.br ou pelo telefone 3721-6877. Buffet Chaminé. Qualidade requinte. Presente nos melhores momentos desde 1980. www.allsite.com.br. Viu como é simples e fácil acessar soluções inteligentes? Allsite. Allsite cria e desenvolve websites, produz web marketing, registra domínios de sites, desenvolve multimídia,
e-commerce, hospedagem, enfim, a Alsite traz a você soluções, porque o mundo da internet está em suas mãos. Alsite, uma empresa do grupo Nossa Noite.